Olá, gente. Tudo bom com vocês? Então, aqui é quem fala é Israel, sou professor de biologia e vou mostrar, a pedido, né, do pastor, mostrar para vocês o que é um vírus e aproveitar falar para vocês também sobre esse vírus que a gente está vivenciando aí, né, dessa pandemia. É, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos, né, como é que ele funciona, tá? Então, vírus, meus queridos, sempre será uma, um organismo. Ele não é um animal, ele não é um vegetal, ele não é uma bactéria, tá? Também não é um protozoário. Os vírus sempre são organismos que têm uma característica: eles são acelulares. O que é isso? Todos os demais seres vivos apresentam células. O que é uma célula? Célula é uma unidade, tá, que compõe os seres vivos. Existem seres vivos que só têm uma célula, por exemplo, as bactérias, tá? Protozoários, né, que causa aí, protozoário, por exemplo, causa malária, causa doença de Chagas, né, giardíase, amebíase, essas doenças, toxoplasmose. Esses protozoários têm uma única célula, mas eles têm uma célula. O que é a célula em si? A célula é um local onde as reações químicas da vida acontecem. Sem célula, nenhuma reação química da vida poderia acontecer. O seu corpo aí tem hoje 100 trilhões de células. Ou seja, você é um organismo que tem muitas células. Um vírus não tem nenhuma. Todo animal tem muitas células. Os vegetais também têm muitas células. E existem esses seres que têm uma só. Os vírus não têm nenhuma. Por isso é que eles precisam sempre entrar em uma célula, tá? Eles precisam invadir a célula de alguém. Por quê? Porque, como eu falei, só dentro das células é que existe estrutura para que a vida aconteça, para que o metabolismo, que a gente chama, né, aconteça. Isso só acontece dentro das células. Eu falo que a célula é a casa do metabolismo, tá? Então, sem célula não tem metabolismo. Se não tem metabolismo, não tem como se reproduzir, não tem como ter energia, não tem nada. Então a gente precisa da célula, ok? E os vírus? Vírus são seres que não têm. Por isso, eles são parasitas. Olha só, os vírus são agentes infecciosos acelulares, ou seja, não tem célula. Fora das células hospedeiras, eles são inertes. Esse vírus que a gente está vivenciando, ele sobrevive bastante tempo fora do corpo, mas dentro de um material biológico, principalmente se esse material consegue reservar lipídios, que eles conseguem estar ali convivendo naquele material, na saliva, enfim, eles conseguem se manter vivos mesmo em condições fora do corpo, tá? Não quer dizer que se ele for isolado ele fique inerte. Por isso que a gente precisa usar o álcool. O álcool vai degradar as partículas de lipídios que o vírus se mantém ali. O sabão também faz a mesma coisa. Então, por estarem fora, eles estariam inertes, sem metabolismo próprio, porque eles não têm célula, ok? Mas dentro das células, eles têm um material genético, que a gente chama de ácido nucleico, tá? E aí ele se torna ativo, podendo se reproduzir, tá? Então ele precisa invadir uma célula para conseguir produzir tudo que vai formar um novo vírus para ele se reproduzir. Tá? Queria destacar aqui, eu não vou falar de tudo isso, só isso aqui. Ó. Os vírus podem ter DNA ou ter RNA. São dois tipos de material genético.
Todos os outros seres vivos têm DNA. DNA é famoso, né? Aparece na televisão. DNA está dentro de todas as nossas células. A gente não tem 100 trilhões de células? Quase todas elas têm DNA, menos os glóbulos vermelhos, no nosso caso. Tá? Agora, todas as células de todos os seres vivos têm DNA. Os vírus, só eles é que apresentam apenas RNA como uma alternativa. Eles têm DNA também, mas eles podem ter somente RNA, que é um outro tipo de material genético, mais simples, tá? Porém, muito mais mutável, que sofre muito mais alteração, tá bom? Agora, eles têm vários tipos de coisa. Tem DNA de fita dupla, DNA de fita simples, coisa que só eles têm também. RNA de fita simples, que é o comum, e RNA de fita dupla, que só eles têm também, tá bom? Agora, todo vírus, por não ter célula, eles vão ser chamados de parasitas, ou seja, alguém que invade, que vive a partir de alguma coisa, de dentro das células, tá? Parasitas que vivem dentro das células intracelulares, obrigatórios. O que é isso, obrigatório? Porque ele tem que estar dentro de uma célula, porque se ele estiver fora, ele não vai conseguir sobreviver. Tá certo? Então tá bom. Só para a gente ter uma noção, isso aqui, ó, essa imagem vermelha aqui, é a nossa menor célula, ou das menores, que é o glóbulo vermelho, que é o hemácia, eritrócito, tem esses 3 nomes. Ela é uma célula pequenininha, tá? Aqui tem uma bactéria, ó. Essa aqui, ó, é uma bactéria, que a gente chama de coliforme fecal. Os vírus estão aqui, ó. Esse aqui é o vírus do Ebola, tá? Quer ver? O vírus da poliomielite, olha esse aqui, ó, que causa poliomielite, né? Que antigamente era bem comum, no Brasil está erradicado desde a década de 90. A gente tem vírus bem pequenininhos, tá? Então, os vírus são muito menores do que uma célula, tá vendo? Olha a diferença de uma célula aqui, humana, e o tamanho dos vírus. Eles são muito menores. Tá? Os vírus só foram descobertos na década de 30, 1930, quando inventaram um aparelho chamado de microscópio eletrônico, tá bom? Porque eles são muito pequenininhos, não dava para ver, nem no microscópio comum a gente consegue enxergar, tá bom? Bem, aí a gente vai para esse vírus que está causando problema. O nome do vírus é SARS-CoV-2. Não é Covid o nome do vírus. Covid é o nome da doença. Isso aqui, ó, é doença provocada pelo SARS-CoV no ano de 2019, que foi quando ela apareceu, tá? Então, Covid significa doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, tá bom? Que é uma doença respiratória grave, tá? Então, ela leva, né, muitas pessoas a óbito, justamente porque provoca uma série de efeitos dentro do corpo, degradando, né, por exemplo, coagulação de sangue, formando tipo trombos dentro dos vasos sanguíneos, ela faz placas dentro do pulmão, tá? E isso vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de respirar, tá bom? Bem, e esse aqui é o vírus, tá? É o SARS-CoV-2. É um vírusinho bem pequenininho, que ele tem RNA dentro dele, só RNA, portanto ele tem uma possibilidade grande de sofrer mutação, apesar dele ser um RNA+, que a gente chama, tá? E que ele já tem direto, ele já produz direto o seu conteúdo, tá? Ele entra na célula e já começa a fazer seu trabalho ali. Não precisa se transformar em nada mais, tá? É direto. E aí ele tem uma membrana de lipídios, tá vendo? Envolve ele aqui, ó, uma membrana lipídica. Por isso que ele fica bem quando está em algum tipo de material biológico, tá? Lipídico. Por isso que ele sobrevive bem. E aí ele tem essas
esses espinhos aqui, né, proteínas espinho, que é o que dá o nome para ele, né, que o pessoal chama de coronavírus, que é vírus de coroa. É porque quem descobriu esses vírus já tem muitos anos, tá? Eles já são descobertos. Por exemplo, a SARS, que foi uma síndrome respiratória aguda que aconteceu nos anos 2000, ali 2000 e alguma coisa, ele era do mesmo grupo, tá? É um vírus da mesma família, tá bom? Então, quem descobriu, já se estuda esses vírus desde a década de 80, se eu não me engano. Pode ser até antes, tá? Eles acharam que isso aqui parecia uma coroa, tá? Esse desenho. Por isso, coronavírus, corona de coroa, tá? Um vírus com uma coroa. E aí ele tem várias proteínas aqui nesse envelope, tá? Lipídico, tá? Então, ele tem uma estrutura lipídica, uma gordura, né? Óleo, gordura são lipídios que estão em volta dele, tá? Protegendo ele ali. Ele retira essa membrana de dentro das nossas células. Quando ele rompe, as nossas não, que a gente não está com ele, né? Mas quando ele rompe as células e ele sai, ele leva um pedacinho da membrana de uma organela que está dentro da nossa célula, chamada de complexo de Golgi, que vocês devem ter ouvido falar numa aula de biologia há muitos anos atrás, né? Que hoje a gente chama de complexo golgiense. Tá? Então, quando ele vai sair, ele sai e já carrega um pedaço dessa organela aqui, uma membrana, tá bom? Aqui é o ciclo de vida dele. Então, ele tem essas... Aqui está ele, né, em vermelho. Aí ele tem essa coroazinha, né, esses espinhos, né, proteínas espinhas, que se comunicam com as nossas células, tá, com receptores das membranas. Isso aqui é uma célula, tá, do nosso corpo. Ele se comunica e ele entra. Ele bate a porta e a célula fala: ah, tá, você eu conheço. Porque essas proteínas espinhos são conhecidos das nossas células. Então elas não rejeitam, não. Elas acham que é alguém que pode estar ali junto. Então quando ele se comunica, ele entra, tá? Ele consegue entrar na célula, ele se desfaz aqui dentro e libera o seu RNA aqui, ó, seu material genético. E aí começa a produzir proteínas virais, produzindo novos RNAs. Cada RNAzinho desse aqui vai formar dentro daqui, ó, do complexo de Golgi aqui, ó, desse aparelho aqui, vai se formar novos vírusinhos, tá vendo? Ele vai entrar aqui e vai começar a produzir as proteínas do vírus, e vai encapsular. Esse vírus vai sair aqui, ó, e levar, tá bom? A membrana que estava no complexo golgiense aqui. E aí ele sai já encapsuladinho, tá bom? Para invadir novas células. Tá? Então, isso é que é o vírus chamado de SARS-CoV-2 que está provocando essa pandemia chamada Covid-19. Foi um prazer falar com vocês. Espero que tenha ajudado e que, né, a gente consiga, o mais breve possível, encontrar uma vacina para esse vírus, que é bem provável que esteja próximo, para que as coisas voltem ao normal. Enquanto isso, vai se protegendo. Use máscara, né? E faça, na medida do possível, se resguarde. Se resguarde, tá? Porque esse vírus realmente não é simples. Não é uma coisa... A gente está vivenciando uma novidade, tá? Uma coisa que a gente da nossa geração nunca vivenciou. E seria um momento para a gente repensar, né, nossas atitudes como coletividade, né? Porque se eu uso máscara, eu estou protegendo o outro, não somente a mim, né? Então a gente poderia ampliar nossa consciência de irmãos, né? De que precisamos nos proteger e caminhar juntos. Tá bom, gente? É isso aí. Valeu. Espero que esse vídeo ajude vocês. Um abraço. Tchau, tchau.